nós convidamos a médica cardiologista pediatra, doutora Giuliana Casagrande. Boa tarde, doutora. Muito bem-vinda ao Ver Mais. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou usar como um gancho uma informação que a reportagem trouxe ali, que um exame poderia ter prevenido, o diagnóstico, o problema que aquela criança apresentou ao nascer. E nesse sentido, então já começamos, é uma boa notícia e recente, que a partir de agora, então, será possível fazer um diagnóstico com mais agilidade, com mais rapidez. Exato. O que é importante quando se fala em cardiopatia congênita, primeiro, cardiopatia congênita é quando o bebezinho já nasce com o problema, né? Só que o coração, ele se forma muito no início da gestação, de 6 a 8 semanas. Então, muitas vezes, quando a gestante percebe que está grávida, o coração já está formado, tá? Então, é importante que seja feito esse ultrassom, que é um ultrassom mais direcionado ao coração, que chama ecocardiofetal, tá? Ele já vem sendo feito há muitos anos, há 20 anos, mas agora, desde o mês passado, o presidente Lula sancionou uma lei que está incluindo esse exame como exame obrigatório no pré-natal, pelo menos na rede pública, e isso vai ser expandido também para a rede privada. Doutora, existe alguma relação genética ou hereditária na cardiopatia? Sim. O que causa a cardiopatia congênita é uma interação entre fatores, multifatorial, mas uma interação entre fatores genéticos e ambientais. A gente não tem assim como ter uma causa só. O que se pode fazer para prevenir seria, a primeira coisa, tudo deve ser programado. A programação da gestação. Não fazer o pré-natal desde o início, já antes da gestação, já se programar, fazer exames, ver se não tem diabetes, se a mãe tem alguma condição de doença reumatológica, começar a tomar ácido fólico, enfim, fazer esses exames de rotina e sempre acompanhar fazer o pré-natal regular, né? Doutora, é comum que os pais descubram, a partir do nascimento, da gestação, que eles são cardiopatas? Porque, muitas vezes, não apresentam, ninguém na família ainda apresentou algum problema no coração. Então, e com a gravidez acaba descobrindo que é também. Sim, algumas vezes acontece, porque a gente identifica o problema no bebê e percebe, tudo tem uma base genética. Então, a gente pergunta se os pais têm, os pais acham que não têm, e quando vão investigar, quando vão fazer o ecocardiograma neles, aí percebe que eles também têm uma alteração leve, em válvula, alguma coisa que não compromete a rotina deles, né? Então, passa despercebido. Uma coisa que não pode acontecer mais às vezes a gente pega na clínica senhoras idosas que têm um problema, o coração já todo alterado e com problema no pulmão também, por um problema que nasceu com elas. Então, está a vida inteira lá aquele problema. Alguns a gente não percebe na ausculta tão facilmente, não percebe aquele sopro, que todo mundo se apavora quando escuta, tem um sopro. O sopro é um sinal de que pode haver algum problema ou não, mas em algumas cardiopatias ele não é tão evidente. Doutora, a senhora falou da prevenção antes da gravidez, durante a gestação, mas se for identificado através do ecocardiograma, que a criança já durante a gestação, o feto apresenta algum problema, é possível iniciar o tratamento antes do nascimento? Para situações bem específicas. No caso de arritmias cardíacas, o que se tem de cirurgia nessa fase pré-natal ainda é a nível um pouco experimental, em casos bem selecionados, tipo para prevenir um desfecho pior, para evitar que aquilo progrida, tá? Não para curar, mas também em centros maiores, em São Paulo principalmente. Justamente, quando a gente fala, a gente vê o caso de artistas, de pessoas famosas que têm acesso a recursos, hoje a rede pública ou aqui próximo da gente também já tem as ferramentas, os tratamentos necessários? Aqui em Joinville, atualmente, a cirurgia cardíaca é feita, que a cirurgia seria o primeiro tratamento assim, mais importante, é feita na rede pública. Na rede privada, teve cirurgia num período, mas provavelmente no futuro vai voltar a ter.
é que precisa ter uma equipe muito especializada, de tantos médicos clínicos como cirurgiões, então é meio difícil assim, começar um serviço de cirurgia cardíaca. E qual a orientação, então, a senhora, além das questões, né, dos cuidados antes da gravidez, que a senhora dá? E até uma palavra de estímulo às mães, né, que estão com nenês, que são cardiopatas, e que a gente sabe que é um cuidado constante, né, que é um cuidado por muitos anos. Exatamente, esse cuidado ele é constante. O que acontece é o seguinte, 90% dos bebês que nascem com problema no coração, a mãe não tem nenhum fator de risco. Foi o primeiro caso da família. Então, é muito triste quando esse diagnóstico é tardio. É lá quando o bebê nasceu e fica a família toda desesperada e isso se perde tempo. Então, em algumas situações, o bebê, o parto já tem que ser direcionado para nascer num outro serviço, onde tenha toda a equipe preparada para fazer o tratamento, às vezes cirúrgico, às vezes através de cateterismo, mas não pode nascer sem ser esperado. Então, doutora Juliana Casagrande, cardiologista pediátrica, eu agradeço a sua participação, né, por nos lembrar também. Então, se você está gestante, peça esse ecocardiograma fetal, exato. Fetal para o seu obstetra, faça esse acompanhamento, faça os exames também, né? Porque existe assim uma cultura de começar a fazer exame de coração quando já está numa idade mais madura, né? Não. Mas então a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade também. Exatamente. E o ideal, assim, esse exame ele pode ser feito a partir de 20 semanas até 28 semanas, mas o ideal é fazer de 26 a 28 semanas de gestação. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada.